A Justiça proibiu a Caixa Econômica Federal de reter valores de correntistas que tenham dívidas com financiamentos e empréstimos. Veja na reportagem de Patrícia Machado. Seu Jair fez 3 empréstimos com a Caixa Econômica Federal. A intenção dele era ajudar financeiramente a filha e as netas. Mas o que parecia ser a solução dos problemas acabou virando um pesadelo. O banco veio fazendo descontos significativos em sua aposentadoria para quitar a dívida. Quando foi agora no mês de julho, novamente tornaram a retirar dinheiro da minha conta. E fui lá, reclamei com o gerente, falei, coisa e tal. A única coisa que eles fizeram foi só não me cobraram os juros, porque aí me deixaram com os juros para eu poder comprar 1 quilo de café. E foi isso que tá acontecendo. Então eu não tenho mais dinheiro. A coisa, o banco toma, faz o que quer. O procedimento da Caixa Econômica Federal deixou o seu Jair no sufoco. Ele só me deixou, na realidade, com R$700. E como que eu vou pagar o aluguel aqui da minha casa, o aluguel da casa da minha filha, alimentação, luz, água, com esse dinheiro? Tem. O que aconteceu com seu Jair não pode mais ocorrer. Isso porque a Justiça proibiu a Caixa Econômica Federal de usar, sem autorização do devedor, saldos de contas para diminuir dívidas de contratos de empréstimos e financiamentos. A determinação, que vale para todo o país, atende ao pedido do Ministério Público Federal em Goiás. A exceção, de acordo com a sentença, é para o empréstimo consignado. Nesse caso, pode haver o desconto no saldo, desde que limitado em 30% do valor do benefício previdenciário de aposentadoria ou pensão. Porém, o MPF entende que esse limite deve ser para todos os trabalhadores e não apenas pensionistas. Com a decisão judicial, a Caixa terá que devolver os valores retidos indevidamente nos últimos 10 anos, corrigidos. A sentença estabelece ainda multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento. Sem sombra de dúvida, está mais do que caracterizado a proteção, a defesa do consumidor que foi lesado, né? E houve aí o cometimento de uma prática infrativa e com a reparação na esfera judicial. Bom, e para falar do assunto, a gente recebe aqui no estúdio o conselheiro federal da OAB do Distrito Federal, Rodrigo Badaró. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Bom, essa decisão já é uma decisão transitada em julgada ou ainda cabe recurso? Não, Ana, acho que a primeira informação que todos os consumidores e a população deve ter em mente é que essa decisão ela está sujeita ainda a um recurso, e o recurso, na maioria dos casos, e nesse caso acredito que sim, teria o efeito suspensivo. Então, pode ser uma vitória para o consumidor, mas é importante aguardar o trâmite judicial da questão. Agora, como nós vimos na reportagem, a repórter mencionou que a Caixa Econômica terá que devolver os valores debitados indevidamente das contas. O que o consumidor que quiser ter de volta esses valores vai ter que fazer? Qual que é a orientação nesse caso, já que não é uma decisão transitada em julgado? O primeiro ponto, eu acredito, é que há de se aguardar, porque em rápida leitura a decisão, até pela dificuldade que o processo se encontra com prazo para recurso, é importante, a decisão é longa, ela deu uma interpretação muito extensiva à questão colocada e acredito eu que ainda merece ser clarificada para se dar uma orientação objetiva, até para que não haja uma avalanche de ações no judiciário, criando expectativa indevida, talvez, para o consumidor. Então, o primeiro ponto, eu acho que deve ser a cautela de se aguardar a apreciação pelo Poder Judiciário da questão. Mas chegou a se definir um prazo para que sejam devolvidos esses valores ou não? Pela leitura, o que houve o juiz federal de Goiás, ele definiu que haveria necessidade para o ressarcimento dos últimos 10 anos, o que é uma matéria até controversa, porque existe a prescrição do Código de Defesa do Consumidor, existe a própria prazo no Código Civil para se alegar nulidade. Então, aqui, sem querer fazer um juízo de valor, eu realmente prego a cautela na questão. Mas é óbvio que foi muito bem enfrentada do ponto de vista de deixar claro que o Ministério Público Federal, dentro da sua competência, está de olho nos abusos, porventura, que venham ser cometidos pelas instituições financeiras.
e que é o papel do Ministério Público. Mas, mais uma vez, é importante verificar cada caso, a modalidade do contrato, porque há uma questão genérica colocada na decisão, como bem colocado na matéria, há a da determinação legal da retenção dos 30% definidos em lei para empréstimo consignado, e é importante a gente notar que hoje o Brasil vive um movimento de liberação de crédito. A liberação de crédito ela só é possível se você tiver seguranças para esse crédito. Então, toda ação tem uma reação. Então, é importante ter cuidado para apreciar a questão, porque da mesma forma que pode ser uma decisão benéfica para o consumidor, pode haver uma grande questão de risco em âmbito nacional para a liberação dos créditos que hoje tanto beneficiam a população brasileira. Tá certo. E a nossa equipe de reportagem foi às ruas e gravou algumas perguntas sobre esse assunto. Vamos conferir então a primeira delas. Olá, eu sou Eldon Lon de Melo Júnior, assessor da CODAB, e eu gostaria de saber se o limite do meu cheque especial tiver estourado e for feito um depósito, esse depósito, se ele poderia ser usado para compensar o débito, né, a dívida. Bom, então, falando a questão de débitos em geral, você está com um cheque especial descoberto, depositado um valor na sua conta. O banco pode reter esse valor para cobrir o cheque especial? No meu entendimento, sim. Isso aí é prática comum e legal. E o meu entendimento você tem um contrato de conta corrente, que se diz, e você tem ali disponibilizado um crédito e você está fazendo uso desse crédito. A partir do momento que você entra com um crédito posterior, no caso, na sua conta negativa, o banco, a meu ver, tem o direito de reter para cobrir aquele débito. O que se distingue bastante da questão colocada em debate da decisão judicial, que nós temos, que se fala numa questão de um contrato de mútuo, um contrato, até a juíza é interessante que ela estendeu, o juiz, desculpa, estendeu, porque o início, na inicial, o Ministério Público trata tão somente da questão do crédito consignado, que por lei você pode ter a retenção do limite até de 30%. Sim. Então isso é importante a população saber. É legal você ter um crédito consignado e essa retenção de 30%, até 30% ao mês. Tá certo, e agora temos mais uma dúvida para responder. Vamos ouvir. Gilce Gonçalves de Matos Soares. Sou pedagoga. Gostaria de fazer uma pergunta. Se eu tiver duas contas no mesmo banco e uma estiver negativa, o banco pode sacar da conta positiva para cobrir a negativa? O banco pode fazer esse tipo de movimentação em uma conta de um cliente? Mais uma vez, diante da dificuldade, a gente tem que ter ciência que a análise de caso concreto é uma coisa complexa. Mas nesse caso, e bem de forma preliminar, acredito eu que os contratos de conta corrente, geralmente, eles especificam aquela conta. Então, assim, de forma bem genérica, eu acredito que não poderia haver uma compensação imediata de uma conta para outra, se o contrato é específico àquela conta corrente. Então, no meu entendimento preliminar, eu acredito que não poderia haver essa simples transferência de uma conta, porque aquele contrato de conta corrente de saldo de cheque especial estaria vinculado àquele contrato específico. Tá certo. E agora mais um telespectador tem uma dúvida sobre esse tema de hoje. Vamos ouvir. José Aloísio, estudante. O banco pode comunicar à minha empresa algum problema que eu tiver na conta salário? Então, vamos explicar primeiro como é que é essa conta salário. Ela é uma conta que ela pode sofrer algum tipo de débito? Tarifa bancária, por exemplo, pode ser debitada da conta salário? Eu acredito que sim. A tarifa bancária é uma contra-remuneração do serviço prestado pelo banco, autorizado pelo Banco Central, e é um débito comum, é um custeio. A conta salário ela se diferencia, a maioria das vezes, porque ali é identificado um apagamento da sua remuneração de salário, como bem diz o... E, mais uma vez, poderá haver o desconto dessa conta salário dentro do limite legal
previsto para, se não fosse isso, não teríamos aí essa quantidade de empréstimos consignados e empréstimos aposentados. Agora, respondendo a pergunta do nosso telespectador, qualquer problema que eu tiver nessa conta salário, o banco pode comunicar isso à minha empresa ou não? É difícil a gente colocar a questão de poder. Eu vou por um caminho mais fácil. O Código de Defesa do Consumidor, que o entendimento majoritário é que é aplicado nessas relações do tomador de serviço e do dinheiro que é o consumidor, ele é claro e as decisões são claras no sentido de que não pode a instituição constranger o consumidor. Então não pode haver, no meu entendimento, um constrangimento. E acredito que pode ser interpretado como constrangimento você comunicar à empresa de que sua conta está sem a remuneração. Você deve comunicar, talvez, o consumidor, avisando com as notificações legais de que ou tem um dado errado, ou não está recebendo salário, ou algum erro de cadastro, ou até que você está numa situação negativa. Tá certo. Muito obrigado pela participação e tenha uma boa tarde. Obrigado.